TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Iniciamos nesse instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de diploma de mérito educacional, professor Darcy Ribeiro, a senhora Cecília Azevedo Lima Colares, por proposição do vereador Pedro Tourinho. Nós convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi, e para presidir esta reunião solene, o vereador Pedro Tourinho. Convidamos também o presidente eleito do Conselho Federal de Psicologia, senhor Rogério Giannini. E também do movimento Despatologiza, a senhora Rosângela Vilar. Uma vez composta a mesa, convidamos a todos a receberem nossa homenageada desta noite. Por favor, recebam a senhora Cecília Azevedo Lima Colares. Convidamos a todos a tomarem os seus lugares. Com a palavra, o vereador Pedro Tourinho, para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para a entrega do diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro à minha querida amiga Cecília Azevedo Lima Colares. Convidamos a todos para a execução e projeção do Hino Nacional Brasileiro, letra Joaquim Osório Duque Estrada, música Francisco Manuel da Silva, e hino da cidade de Campinas, letra Carlos Ferreira, música Antônio Carlos Gomes.
justiça clava forte, virás pro filho, não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Enviou sua justificativa de ausência com cumprimentos à nossa homenageada, o desembargador Lorival Ferreira dos Santos, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Com a palavra, neste momento, o vereador Pedro Tourinho, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas, à nossa agraciada de hoje. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer muito a presença de todos que estão aqui para celebrar conosco esse momento que é uma homenagem, um reconhecimento que a gente quer fazer aqui, que na verdade a cidade de Campinas faz, né, na medida em que essa é uma homenagem que foi aprovada a partir de um projeto de lei, uma iniciativa legislativa aqui da nossa Câmara, e foi aprovada pelos vereadores dessa casa em conjunto, né, uma homenagem que a gente quer fazer a uma pessoa que tem uma imensa contribuição para a formulação, para o debate e para a construção das políticas educacionais na nossa cidade e no nosso país. A Cecília, que está aqui do meu lado, é uma pessoa que eu já conheço já faz algum tempo. A gente tem uma história, na verdade, que
que se confunde, para mim, a minha história de militância política se confunde com a contribuição teórica e a reflexão que a Cecília ajudou a construir sobre os processos educacionais, né? A gente tem no nosso mandato um compromisso bastante claro e muito sério com a luta contra a medicalização da educação, né, e todos os processos de patologização da vida, todos os processos que transformam e que tentam enquadrar aquilo que é produzido por todos nós na sociedade, com os nossos conflitos e as nossas contradições, na simplicidade e vamos dizer, no escopo apenas dos problemas biológicos do nosso corpo, né? E isso pode parecer uma coisa que é genérica de se colocar, mas, na verdade, isso atravessa as nossas vidas hoje de forma constante e permanente, nas mais diversas esferas, e particularmente na área da educação. Isso se faz sentir no cotidiano. Eu posso dizer aqui, como vereador, que demandas para iniciativas legislativas que tenham um recorte medicalizante, que tenham um recorte que retira toda essa possibilidade de uma compreensão mais ampla dos processos de fracasso escolar, de abandono da escola, do próprio processo educacional, são constantes, o que nos faz perceber o quão forte é esse processo e o quão necessária é a construção de todo um campo de pensamento que consiga refletir em torno disso e efetivamente nos apontar o que, de fato, nós devemos fazer para combater esses fenômenos. Então, para mim é muito bom, é um motivo de muito orgulho a gente ter aprovado esse decreto legislativo que concede o diploma ao professor Darcy Ribeiro para a Cecília. Eu aqui, cumprindo o protocolo, eu vou ler um pouquinho do currículo da história da Cecília, de forma muito simplificada, né? Mas depois eu vou passar a palavra para duas pessoas que estão aqui do meu lado e que vão poder falar porque são companheiros da Cecília de trajetória por muito mais tempo do que eu já. Então, a Cecília nasceu em São Paulo em 26 de abril de 38, é graduada em Pedagogia pela PUC de São Paulo. Se tiver alguma coisa errada aqui, você me avisa. Mestre em Educação, né, em Psicologia da Educação, pela PUC de São Paulo também em 77, e doutora em Sociologia e Política pela Fundação Escola de Sociologia Política da USP, em 81. Ela é livre-docente em Psicologia Educacional pela Unicamp, professora aposentada da Faculdade de Educação no Departamento de Psicologia Educacional. E publicou diversos artigos em periódicos aí na área da educação e na psicologia, autora do livro Preconceitos no Cotidiano Escolar, Ensino e Medicalização, e, aqui onde eu a conheço e onde a gente se encontra, militante do Despatologiza, né, que é o movimento pela despatologização da vida. Então, é uma figura que tem, como alguns valiosos, sempre teve esse compromisso de construir uma inserção dentro da universidade, dentro da academia, que fosse comprometida com os problemas reais, com o mundo real e com os enfrentamentos que, efetivamente, o nosso povo precisa construir para que ele possa viver melhor e, enfim, né, que a gente possa ter uma vida mais plena. Então, com essas palavras, eu quero agradecer muito a Cecília por ter aceitado aí a nossa homenagem. E aí eu vou passar para o Rogério, então, que pode usar a tribuna ali, né, ou tem um microfone sempre pronto, para o Rogério, para que ele possa também fazer uma fala. Boa noite a todas e todos. Eu estava até pensando, conversando aqui quebrando o protocolo, de sugerir que outras pessoas da plateia pudessem também estar fazendo depoimentos. Acho que tem pessoas... Eu, por exemplo, sem fazer nenhuma sacanagem, mas, por exemplo, a Ângela Soligo, a Carla Biancangelucci, são pessoas que podiam, sem apontar ninguém, que isso é uma coisa que sempre tem que ser muito espontânea, né? Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu acho que a Cecília tem uma trajetória bastante longa e muito intensa de produção e muito significativa e definitiva na mudança mesmo de parâmetros e paradigmas dos processos educacionais, principalmente no que consiste uma visão de mundo, uma visão da sociedade, uma visão que ela
trouxe para essa reflexão. Eu acho que é muito importante, pessoas, inclusive, que são mais especialistas do que eu na área de educação, que lidam com a educação, podiam estar contando um pouquinho dessa história também, eu acharia muito interessante. E por isso que eu fiz essa coisa indelicada de já apontar pessoas assim, que podem sair correndo, não tem nenhum problema, podem, né, não tem nenhum problema. Outra coisa que eu vou fazer, assim, que eu vou pedir permissão aqui para o Pedro, porque eu queria dizer que eu sou o pai dessa ideia. E que lógico que quando eu falei para o Pedro imediatamente falou, não, claro, evidente, sim, mas eu estou fazendo é quase cabotina o que eu estou fazendo aqui. Alguns poderiam fazer, mas é porque, de verdade, Cecília, eu estou muito emocionado, sim, porque quando eu a conheci, né, no convívio com você, com a Bianca, com a Cida e com outras pessoas no Fórum Internacional contra a Medicalização, depois nas reuniões e tantas reuniões que nós tivemos, eu tive a oportunidade de as pessoas falarem, olha, essa é a Cecília Colares, né? E aí me contavam das histórias, da produção, né? E aí eu também conheci a pessoa que é você, conheci não só as suas ideias, mas o seu jeito de estar no mundo, a sua energia de estar no mundo. E queria dizer que eu fiquei muito, muito apaixonado por você, assim, né? Então eu queria declarar esse amor imenso, né, por você, enfim. Então eu estava pensando um monte de coisa para falar, e aí eu falei, eu vou falar das coisas do meu coração, que me tocam, que tocam o meu coração. Enfim, as pessoas que me conhecem, as pessoas que nos conhecem, sabem do quanto isso é uma ligação que, para mim, é importante, para mim, é muito significativa. Então, às vezes, quando eu estou muito assim, achando que as coisas não estão legais, etc., assim, sempre uma das pessoas que eu me lembro é você, e isso sempre me enche muito de mais ânimo, né, para a vida, enfim. Então, isso é muito fundamental. Mas, quando eu pensei nessa coisa também, Cecília, eu acho que também tinha um sentido político muito importante, né? E aí atrasou, deu uns problemas, né? Quis o acaso, que uma coisa que esse encontro nosso deveria ser o ano passado, quis o acaso que ele acontecesse agora. E aí eu fiquei pensando nisso, né? O quanto é muito mais fundamental ser agora, muito mais simbólico ser agora, muito mais para além da simbologia, né? A simbologia no sentido de apresentar, representar, cavar mais uma trincheira da resistência do nosso processo democrático, no nosso processo de pensar uma educação que realmente seja que tenha o sentido político, libertador do seu povo, numa educação que avance no sentido de um direito fundamental da sociedade e que impulsione a sociedade, que não reproduza a sociedade, mas seja capaz de produzir transformações na sociedade. E no momento que isso tudo está sob ataque, e agora com o famigerada PEC 241 está mais sob ataque ainda, porque tira as bases econômicas mesmo, ou seja, há um claro desinvestimento no processo educacional, e aí esse desinvestimento em todos os significados, né? A sociedade está muito desinvestida da ideia de se transformar pelo saber, né? E agora também um desinvestimento financeiro brutal que leva o nosso projeto de uma educação libertadora, uma educação transformadora, uma educação enfim, com essas características, está sob profundo ataque. Então, acho que entregar, e ainda mais com esse nome, né, assim, do Darcy Ribeiro, né, um personagem absolutamente controverso, polêmico, não é possível passar pela vida, pela obra do Darcy Ribeiro, sem gostar muito, sem odiar às vezes, né, assim, mas que eu acho que é um nome essencial para a gente estar... eu acho que o Darcy, como você, Cecília, tem essa coisa de ser brasileiros que não nos faz... E não tem a síndrome de vira-lata, né? São pessoas que se afirmam como sabedores, como pessoas que podem produzir conhecimentos originais. Então, acho que na sua trajetória
tem isso, né, tem essa coragem de produzir coisas que não vão ser recebidas, às vezes até são bem recebidas, mas não tem a garantia, né, porque não é o mesmo, não é mais do mesmo, e eu acho que você se pôs a produzir uma obra que não é mais do mesmo, que corria o risco, e muitas vezes isso aconteceu, de ser muito bem vista e também de ser muito criticada, porque não era o que era esperado, né? Não estava todo mundo esperando, que lindo, né? Vai trazer a dimensão da sociedade, da classe, para o processo educacional, que lindo, a gente sempre achou isso, assim, não é isso que aconteceu, né? Então acho que é muito fundamental. E eu acho que, neste momento, né, sendo o prêmio Darcy, sendo a honraria Darcy Ribeiro, e sendo você também uma pessoa que, como Darcy, teve coragem de se posicionar, teve coragem de produzir coisas que não eram do agrado dos outros, né, não era o esperado, que seria recebido de braços abertos, que coisa linda, né? E, neste momento, então, é muito fundamental, Então, eu queria terminar agradecendo a você, a sua pessoa, a sua obra, e poder estar aqui com a gente, neste momento, fazendo essa demarcação, né? E é essa demarcação de que a gente precisa de mais e mais educação de qualidade como um direito fundamental da sociedade, educação para todas e para todos, né? Seja lá em que condição que vive, de classe, que seja inclusiva, enfim. Nesse momento que as coisas estão sendo negadas, tudo isso está sendo negado, né? Está sendo, enfim, está sendo embarreirado, está sendo... Então, no momento que a gente está sofrendo retrocessos pré-Constituição de 88, a gente lembrar de pessoas como você, como Darcy, que construíram 1988, pelo ativismo político, pela produção acadêmica, pela produção concreta de políticas públicas, inclusive com gestores de políticas públicas, né, na sua trajetória. Então, acho que nós estamos... Enquanto o Brasil está sendo arrastado para antes de 88, a gente está lembrando aqui e homenageando aqui quem ajudou a construir a Constituição de 1988. É isso. Muito obrigado, Cecília. Obrigado a todas e todos pela presença. E agora eu passo a palavra para Rosângela Vilar. Boa noite. Depois que o Rogério desfia, né, esse rosário todo de elogios, fica difícil, né, a gente complementar coisas. Mas eu queria, não negando a sua paternidade, eu queria dizer que ela tem uma maternidade, essa ideia, viu? Muito antiga, né? Porque é uma homenagem que eu acho que essa cidade devia, né, a toda a sua produção. E a gente vem, desde que a gente começou com o Pedro entrando na Câmara, que a gente começa a discutir o dia, né, do enfrentamento municipal, né, a medicalização da vida, né, esse enfrentamento. Naquela época, a gente fala, não, precisa ter mais, precisa agora começar a mostrar para essa cidade que tem pessoas que fazem isso há muito tempo, que não é uma conversa nova, né? E fazendo isso há muito tempo, nós tínhamos alguns nomes, né? Na área da educação, não podia ser outra pessoa que não Cecília, né? Queria dizer que eu me sinto muito honrada com a vida de ter me permitido, primeiro, te estudar, né? Estudar seus textos, as suas produções, e depois poder conviver com você. Esses anos convivendo com você tem sido de uma riqueza absurda, porque você é uma guerreira, né? Além da sua criação e da sua capacidade de produzir coisas, eu acho que a sua forma de enfrentar o mundo, ela contamina. Tá? E eu me sinto muito forte quando eu estou perto de você, com as ideias que você tem, com as coisas que você fala, como você avalia os fatos que vão acontecendo, quando ela vai na reunião dos patologistas, que ela vai fazendo as falinhas dela, e você vê que, né? Não, para aí, olha que tem alguma coisa aí que a gente vai mudar o rumo de alguma coisa. Então, assim, eu fico muito feliz, né, de poder ser sua companheira de militância. Acho que você merece essa honraria e muitas outras, né? Talvez elas ainda venham, nós não sabemos, né? Mas, se não vier, fica no nosso desejo, né? E na nossa crença de que você as merece, tá? Por tudo que você fez. Eu acho que é isso.
Então, pessoal, como sempre que eu presido as sessões solenes, eu quebro o protocolo mesmo, eu gostaria de oferecer, para se tiver mais alguém da plateia que queira fazer alguma fala, acho que o Rogério já apontou algumas voluntárias aqui, eu gostaria de convidá-las a falarem, e eu acho que o lugar ideal é usar a tribuna ali. Então, fiquem à vontade, só peço que se apresentem, né, para que a gente possa, quem está nos assistindo na TV Câmara, essa sessão está sendo televisionada ao vivo na TV Câmara, depois fica disponível para quem quiser reproduzir, enfim. Então, fiquem à vontade. Bom, boa noite. É a primeira vez que eu subo aqui. Eu sou a Ângela Soligo, eu sou do Departamento de Psicologia Educacional da Faculdade de Educação da Unicamp, portanto, o departamento ao qual a Cecília pertenceu durante muito tempo. Bom, primeiramente, fora Temer e fora Mendonça Filho. Cecília, primeiro eu queria dizer que, para me tirar de casa numa sexta-feira com chuva, é só por muita admiração e muito carinho que eu tenho por você. Né? Queria dizer que também estudei os seus textos, você também me formou. Né? E é uma honra hoje estar num departamento ao qual você pertenceu. Né? Eu acho que a gente que pesquisa educação, pesquisa escola, que forma professoras, que dialoga com professoras, com estudantes, com pais, nós sabemos da importância de conhecimentos que rompem com a rotulação, com a estigmatização e com a exclusão. Conhecimentos que nos fazem pensar, conhecimentos que nos fazem olhar para a escola, para a aluna e para o aluno com olhos críticos, com olhos abertos. Eu creio que a sua produção é, hoje, muito importante, muito relevante. Os meus alunos estudam os seus textos. Acho que o que vocês fizeram nos movimentos de despatologização da vida, você, e aí eu vou mencionar a Cida também, não é? Porque são pessoas que protagonizam esse movimento, que é amplo, é fundamental, não é? Num momento em que estamos perdendo as infâncias. Né? Estamos perdendo, né? As crianças estão perdendo a possibilidade de serem crianças. Né? Estão sendo adultizadas ao mesmo tempo que os adultos estão infantilizados. Então, eu creio que são conhecimentos preciosos para nós, num momento em que o Brasil está perdendo a sua educação pública, em que estamos perdendo, hoje, vimos um decreto do ministro que impõe a redução de vagas nas universidades. Convivendo, estamos com uma reforma do ensino médio grotesca, com um mentiroso projeto Escola Sem Partido. Então, eu creio que a sua contribuição, Cecília, hoje, ela é mais do que importante, ela é necessária. Eu agradeço muito a você, em meu nome e de todas as educadoras e educadores do país. Bem, mais alguma? Vamos lá? Boa noite a todas e a todos, especialmente a Cecília. Me encorajei de vir aqui falar, já que foi um momento muito especial o nosso encontro, né, no evento do Despatologiza, quando nós pudemos, né? Desculpa, você viu que faz o nervoso.
Meu nome é Adriana, desculpa. Eu sou coordenadora do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Estou aqui representando o nosso município, né, a nossa Secretaria Municipal de Educação, nesse evento maravilhoso, e que também concordo com as colocações da mesa, que acho que atrasou, mas foi num momento oportuno, diante do que estamos vivendo no país, diante da PEC, né, diante de todo o rompimento com o processo democrático que estamos vivendo no país e que tem, infelizmente, pode impactar as políticas públicas educacionais dos municípios, da educação, da saúde, de uma forma muito cruel, no meu entendimento. Mas eu quero falar desse momento, né, do nosso encontro com Cecília, com Maria Aparecida, com Bianca, com a Rô, e que foi um momento que causou um efeito muito importante para a política pública que elaboramos no município de São Paulo. Então, todas as ideias debatidas e trazidas por vocês nesse movimento nos possibilitou criar uma política pública num processo democrático, junto com equipes multiprofissionais em São Paulo, em que buscamos romper e criar enfrentamentos para processos de medicalização na educação. Então, não pude resistir aqui de expressar, né, a sua força intelectual, amorosa, e toda a potência que são esses encontros em que pessoas, né, na plateia, eu como educadora, no caso no município de São Paulo, ocupando um lugar de gestão, pude ter acesso e ter essa contribuição fenomenal que fez com que nós tivéssemos um rumo muito diferente daquilo que acontecia no nosso município de São Paulo. Então, aqui o que eu quero expressar, tentando resumir e ser sintética, é o nosso muito, 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 muito obrigada por toda a sua produção, força e altruísmo, e agora me fogem um pouco as palavras, mas possibilidade de podermos conviver também em alguns momentos juntos lá em São Paulo, né, no lançamento do NAAPA, em outros eventos formativos com os nossos educadores, com as nossas equipes. Então, muito obrigada e um super beijo e abraço no seu coração. Temos mais uma pessoa, então, que vai se colocar. Acho que depois a gente já caminha para a entrega do diploma. Boa noite a todos e a todas. Já que o Torinho quebrou o protocolo, tá, a solenidade se transforma um pouco entre amigos. Tá. Quando a Cecília me convidou para vir aqui, o que é raríssimo, principalmente eu colocar um paletó, tá, eu queria, que eu viria. Tá, okay? E aí ela me disse, você vai falar. Eu digo, olha que eu vou lá e só digo que eu te amo e pronto. Okay? Que, na verdade, a Cida sabe que eu sou o caso recolhido dela. Tá? Então, há uma amizade muito profunda entre nós. Tá? Eu acho que todo mundo me conhece, eu sou Vanderlei Geraldi. Tá, okay? Eu queria dizer que você está recebendo, tá, essa honraria, Darcy Ribeiro, precisamente no dia em que vazou da imprensa bem posta, tá, que o Lula será preso dentro das próximas horas, no máximo até segunda-feira. Tá, okay? E que a sentença já está pronta para ser promulgada dentro de 60 dias. E que o julgamento no Tribunal de Recursos da Justiça Federal em Porto Alegre já está marcado para o primeiro semestre do ano que vem. Tá? Nós estamos vivendo um momento no país, tá, que, para além
da quebra de todo o sistema democrático, o sistema judiciário e do sistema de direito, nós estamos vivendo no país um momento em que parece que só aquilo em que você investiu a vida inteira está reagindo. A reação não está vindo do parlamento, a reação não está vindo nem da oposição nos parlamentos. A reação está vindo dos jovens que estão ocupando as escolas, inclusive na República de Curitiba. Aliás, o estado em que está o maior número de ocupações neste momento no Brasil. Quer dizer, esse investimento, que é de uma vida inteira, na juventude, você nos ensinou. E você fez. Quer dizer, eu diria que você tem uma vida, que é a vida na academia. E nós, dentro da Unicamp, tivemos as nossas apostas, as nossas brigas, as nossas vitórias e as nossas derrotas, as apostas que não deram certo. Eu lembro o dia que eu fui me sentar a seu lado, quando você estava sendo atacada dentro da Unicamp, ok? Pondo o pouco que é o meu próprio nome dentro da universidade, como um ex-pró-reitor, como um ex-diretor, e como um professor titular da universidade. Ok? Você produziu também, no interior da academia, aquilo que eu chamaria da invisibilidade. Isso aqui se falou da visibilidade dos teus textos que são estudados. Ok? Há um conjunto de textos, de discursos, de enunciados que são para a academia invisíveis. São esses, para mim, que vão ficar do teu trabalho. Este trabalho que é constante, que é cotidiano, que vai lá, que conversa com o professor, que trabalha, que milita, que é o texto invisível para a universidade. Também dentro da universidade você abriu, por exemplo, aquela frente da Unifran, ok? E a criação de um mestrado, quer dizer, uma vontade de trabalho que é muito antiga. Eu participei disso, participei das lutas dentro da Unicamp, participei com você das lutas na Unifran. E quando terminou o projeto da Unifran, um sonho de um mestrado em educação, que sentamos juntos para realizar o currículo, ok? Surgiu a oportunidade, na época em que a minha companheira Corinta era secretária de Educação, de, contrariando a medida tomada pelo senhor ministro da Educação, Paulo Renato Souza, ok? De que só financiaria entidades privadas para a criação de escolas profissionais. Ok? Você, Corinta, e você, Cida, enfrentaram. E se cria o CEPROCAMP. Quer dizer, o CEPROCAMP tem muito de você. Tem muito de um trabalho pesado, de um trabalho de convencimento e de briga política no nível federal, ok? E que é uma contribuição sua precisamente para a educação do município de Campinas. E para a educação precisamente da classe que mais merece ter acesso a uma educação. Okay? Então, acho que essas invisibilidades que a academia não quer ver, constituem uma vida que fazem de você a pessoa que você é. Raramente um professor recebe do poder público uma homenagem. Até porque nós somos tantos que seria impossível o poder público homenagear todos. Mas quando homenageia e traz uma pessoa como você, o poder público se engrandece mais do que você. Parabéns e o meu beijo. Falta assim, ó. Já que não tinha visto a Cida. Bom, eu fiquei muito em dúvida se eu deveria falar ou não, até porque eu estou
muito emocionada. Bom, eu sou Maria Aparecida Moisés, mas achei que eu devia falar, porque, especialmente nesses tempos de desesperança, a Cecília acho que é uma fonte de esperança para todos nós, né? Acho que é uma pessoa que eu só posso agradecer o privilégio de compartilhar tanto tempo, tantas facetas suas, né? Te conhecendo tanto e até te desconhecendo também, né? Mas você, acho que é uma das pessoas mais persistentes no vamos fazer pouquinho, vamos de pouquinho, vamos fazendo, não deixando desanimar, né? Então, acho que eu não podia deixar de dizer isso, e acho que é um agradecimento público, não só meu, mas de todos nós que estamos cada vez mais precisando de fontes de esperança. Então, obrigada, Cecília. A Margarete também. Peço só que as pessoas se apresentem, porque esse evento está sendo transmitido também pela TV Câmara, fica gravado, viu? Agradecer a professora Cida Moisés, que fez uso da palavra agora, professora lá da Pediatria da Unicamp. Boa noite a todos. Meu nome é Margarete Parque, eu sou pedagoga, fui aluna da Cecília e tive a honra de trabalhar com a Cecília em muitas oportunidades. Um dos trabalhos que eu não me esqueço, eu não vou falar sobre todos, não. Um dos trabalhos que eu não me esqueço foi um que a gente fez de formação de educadores na Baixada Santista, onde não entrava ninguém, porque tinha uma proposta fechada do sindicato lá, que não entraria sapo de fora para fazer nenhuma formação naquele lugar. E aí a Cecília aceitou e falou, a gente vai. E eu lembro que eu chegava lá e falava assim, puta, Cecília do céu, o pessoal botava o dedo na cara da gente, botava a gente, né? Você lembra disso. E eu falava para ela, eu estou passando mal. Ela falava, vai no banheiro, vomita e volta. Então, eu aprendi, assim, a Cecília, ela tem uma postura de guerreira, né, que contagia, né? Eu acho que juntou meu sangue italiano, a gente fez, em muitos momentos, coisas das quais eu me orgulho. Eu também estava nesse grupo da Unifram, por generosidade do convite de vocês também, participei de um dos desenhos de pós-graduação que eu considero geniais, né? Considero geniais. Mas, de tudo isso, Cecília, eu quero ressaltar duas coisas. Conforme o tempo passa e profissionalmente a gente consegue honraria, ganha um prêmio aqui, outro ali, isso é muito bacana, sem dúvida nenhuma, é muito legal. Mas é muito legal quando alguém chega para a gente e fala assim, Margarete, você lembra do Pedrinho, o Pedrinho lá, da Escola de Barão Geraldo, que ninguém dava jeito? Que ele tinha um problema, porque a família dele era cheia de problema, logicamente que ele também tinha problema e tal. Pois é, sabe, depois que você levou umas coisas lá para a gente e tal, olha, o menino foi para frente, né? E eu acho que deve ter tanto Pedrinho por aí, que tem a ver com a produção de vocês, né, dessa briga pela não medicalização. Eu acho que isso é uma coisa incrível. E, para fechar a minha fala, eu gostaria de dizer o seguinte, parece, muitas vezes, que ser intelectual é ser muito circunspecto, muito infeliz, que faz parte. Quanto mais infeliz você é, melhor você é como intelectual. Isso é uma coisa de um equívoco feroz, no meu entendimento. Eu acho de uma pobreza imensa. Eu acho que os textos ocultos, né, que o Vanderlei se referiu aqui, e que vinham, muitas vezes, regado a vinho,
a jantares mais tardes, que é isso que eu acho que a gente pode fazer como intelectual. A gente pode produzir, pode se divertir ao mesmo tempo. E eu aprendi isso é um aprendizado para a vida, que eu falo para as pessoas, falo para os meus filhos e pretendo falar para os meus netos também. Produzam, estudem, transgridam, sempre com conhecimento, não com coisa de bravata, de chegar lá e falar alto, porque acha que é isso. É saber para falar. É convencer o outro daquilo que você acredita. Eu conheci Cecília em 1979. E me orgulho de tudo que a gente fez junto. Acho que é uma homenagem merecidíssima e estou muito feliz de estar aqui hoje para te homenagear. Você me ensinou muito, eu espero que você ainda ensine muito a muita gente ainda. Muito obrigada. Teremos agora, então, a entrega do Diploma de Mérito Educacional Professor Darcy Ribeiro. A nossa homenageada Cecília Azevedo Lima Colares. Vocês que são os pai e mãe da homenagem. Aqui, pai e mãe, tá bom. Pai e mãe da homenagem, acho que os dois têm que ficar um de cada lado aqui, ó. Op, op. Que delícia, pode abraçar ela. Nossa, que bonito. Bonito, muito bonito. Muito lindo, muito obrigada. Convidamos agora, para fazer uso da palavra, a nossa homenageada. Bem, boa noite a todos, muito obrigada pela presença. Eu estou muito emocionada e muito feliz. Eu gostaria de falar para vocês que, desde que eu soube que eu seria homenageada, e que eu ia receber esse prêmio, Darcy Ribeiro, aí fiquei muito lisonjeada com isso, né? E foi através do mandato do Pedro Tourinho que essa homenagem, esse prêmio me foi outorgado, né? Então, eu me senti tentada, logo que eu soube, a refazer um pouco a minha trajetória. Quais os caminhos que eu fiz para chegar nesse ponto, né? Afinal, são 78 anos de vida bem vividos. O que será, né? Como é que eu fui me lembrar todos os pontos, o que é que estava acontecendo nessa minha vida profissional? E foi muito interessante, né? Que eu pude rever e sentir novamente todas as emoções daquele percurso, né? Umas eram ótimas, outras nem tanto, né? Profissionalmente, me vi novamente percorrer uma grande avenida que se abriu para esse meu percurso. Essa grande avenida foi a Unicamp, né? O fato de eu ser professora da Faculdade de Educação, professora do Departamento de Psicologia. E me honra muito isso. Eu fui das primeiras professoras contratadas na Faculdade de Educação e foi este lugar que me proporcionou oportunidades incríveis, né? Que eu pudesse estar desenvolvendo o meu trabalho, né? E esses caminhos paulatinamente foram abrindo, né? Eram encontros, relações, experiências, estudos, reuniões, e que isso tudo foram enriquecendo essa minha jornada. Nesse momento, que é ímpar na minha vida, eu nunca tinha recebido um prêmio desse e nem essa homenagem, e eu não sabia nem muito bem o que ia acontecer, né? Então, eu queria registrar alguns agradecimentos que são especiais para mim, né? Então, claro que eu quero agradecer muito a Maria Aparecida Moisés, que é uma companheira de todos os momentos, né?
E queria agradecer também o Vanderlei e a Corinta, que eles fazem parte são como irmãos para mim, e que são parceiros de contendas, de loucuras que a gente pensa e, de repente, a gente está fazendo essa loucura, né? A questão do pós-graduação da Unifran foi um momento de desvario desse, em que a gente fez um desenho completamente diferente de pós-graduação no Brasil e que foi um sucesso, né? Ela só não continuou sendo sucesso porque é uma universidade particular quer dinheiro, e o que a gente faz nunca dá dinheiro, né? Então, eles acabaram com pós-graduação lá porque não dava dinheiro, mas que dava foi muito importante para nós isso, né? E eu queria agradecer também muito a Bianca, o Rogério, que são parceiros, né? Que nós estamos sempre juntos e trocando e fazendo acontecer muitas coisas, né? Eu acho que eu tenho que dar um beijo muito especial naquele que viveu e sofreu comigo desde o início da caminhada, que é o meu filho, muito querido, Marcelo, né? E hoje ele com a família dele toda. Aqui hoje a Natália, minha neta, a Rita, que deve estar chegando, que está ainda em trabalho, o Gabriel, e também queria deixar um beijo para o Pedro, meu outro neto, né? E eu não poderia deixar de citar toda a força que me foi dado pelo nosso vereador, o Pedro Tourinho, pela sua participação efetiva nas lutas do Despatologiza, porque o Despatologiza é a minha atual, né? A atual frente de luta é o Despatologiza, na qual eu tenho como companheira a Rosângela, a Cida e todos os outros que fazem parte do Despatologiza. Essa é a nova utopia, né? Que a gente leva à luta e temos grandes companheiros que nos ajudam nela, né? Eu quero agradecer a Beth, eu quero agradecer a Annelise, que está aqui, a minha irmã, o Zé Roberto, meu primo. Eu quero agradecer muito a Margarete. A Margarete, ela sempre conta casos interessantes, né? Que ela tinha muito medo de mim quando ela estudava. E que diz ela que eu era muito brava. E que ela precisava sair para amamentar o primeiro filho dela, e ela morria de medo de dizer que ela precisava sair. Ela conta essas histórias sempre. Então, a Margarete é outra que está sempre junto conosco. E uma outra utopia que nós temos, que não seja tão utopia assim, mas que faz parte do nosso trabalho na Unicamp, é junto ao Fórum Penses, que nós estamos aqui com a nossa amiga, que veio nos prestigiar também, a Adriana, e eu estou muito feliz de vocês estarem todos aqui, eu estou agradecendo todos, e eu acho que essa visita que eu fiz na minha própria vida ficou ainda mais claro que o que realmente importa não são os processos e não os produtos. Então, eu valorizo muito a caminhada, o processo, né? É importante nós vivermos cada instante da nossa viagem e não o porto da chegada, o final. Ele é consequência. A caminhada é que é o importante. Impossível não lembrar Ítaca, a utopia a balizar a nossa viagem. Então, hoje, eu quero ler para vocês esse poema do Constantino Kovács, que diz muito da minha vida e da nossa trajetória. Se partires um dia rumo a Ítaca, faz votos para que o caminho seja longo, repleto de aventuras, repleto de saber. Nem destrigões, nem cíclopes, nem o colérico Pósiton te intimidem. Eles, no teu caminho, jamais encontrarão se altivo for seu pensamento, se sutil emoção teu corpo e teu espírito tocar. Nem listriões, nem cíclopes, nem o bravo Positron hás de ver, se tu mesmo não os levares dentro da alma, se tua alma não pulsar diante de ti.
Faz votos para que o caminho seja longo. Numerosas são as manhãs de verão, nas quais, com que prazer, com que alegria, tu hás de entrar pela primeira vez um porto, para correr às lojas dos fenícios e belas mercadorias adquirir. Tem todo o tempo Ítaca na mente. Estás predestinado a ali chegar, mas não apresses, a viagem nunca. Melhor muitos anos levares a jornada e fundeares na ilha velho, enfim, rico de quanto ganhastes no caminho, sem esperar riquezas que Átaca te desse. Uma bela viagem deu-te Ítaca. Sem ela, não te punhas a caminho. Mais do que isto, não lhe cumpre dar-te. Ítaca não te iludiu. Se a achas pobre, tu te tornaste sábio, um homem de experiência, e agora sabes o que significas Ítacas. Muito obrigada. E com a palavra agora, o vereador Pedro Tourinho, para declarar encerrada esta reunião solene. Bem, meus amigos e amigas, depois dessa belíssima e merecidíssima homenagem à professora Cecília, eu declaro, então, encerrada essa sessão solene. Muito obrigado. TV Câmara Campinas.